Estamos de volta no segundo bloco do nosso Antenados Pergunta, entrevistando o Bispo Hermes. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no final do primeiro bloco. Bispo Hermes, o senhor acredita que a repressão e o ambiente repressor de igreja e de família produz rebeldia no jovem? Acredito que sim. Eu acho que o meu caso não é uma exceção, não. Graças a Deus, o meu pai soube lidar, ele teve traquejo para lidar com a minha rebeldia. E me envolveu muito na obra, na igreja, me permitiu ter uma banda de rock dentro da igreja. Aquilo era o fim do mundo. E ele aguentou todas as críticas por conta daquilo, me ajudou a gravar um LP na época, enfim. Mas outros pais, talvez por não terem tido o mesmo traquejo, acabaram perdendo seus filhos. E a igreja costuma ser muito dura com o filho de pastor? Ah, sim. A cobrança é muito grande. O filho de pastor tem que ser perfeito. Quer dizer, ele não tem hormônios, ele não tem nada daquilo. Ele não é adolescente, ele tem que se manter ali um forte candidato a anjo. Mais uma perguntinha, voltando ao tema que o André colocou no início. O senhor não acredita, então, na diferença entre sagrado e profano? Olha, Spurgeon já dizia que para quem serve a Deus não existe sagrado e profano. Eu não acredito nisso. Eu acho essa divisão contraproducente. Isso acaba nos tornando limitados, circunscritos ao perímetro eclesiástico. E isso, de certa maneira, contradiz até o que é ser igreja, porque você sabe, eclesia no grego quer dizer tirados para fora. Como é que eu posso ser voltado para fora se a minha cosmovisão está limitada àquela subcultura? Então, eu creio que a igreja ela tem que repensar isso e tem que romper com esse paradigma. Para eu entender melhor, então eu posso tocar Cazuza dentro da igreja, no culto? Bem, não, aí são coisas distintas. Coisas distintas. Michel já vai com tudo, não, já. Se bem que... Logo Cazuza? Se bem que há casos e casos, né? Nós já tivemos eventos na igreja onde tocamos músicas seculares. Eu não diria Cazuza, mas eu já cantei na igreja Lulu Santos. Eu já cantei na igreja Legião Urbana, mas eram eventos específicos. Mas num culto de adoração a Deus, aí são outros 500. Quer dizer, você vai estar ali louvando. As canções devem ser escolhidas de acordo com um propósito. Mas num evento jovem, um evento evangelístico ou social, eu não vejo qualquer razão para não cantar, desde que a proposta daquela canção não entre em choque com a proposta cristã, naturalmente. Agora, Hermes, assim, não é um pouco antagônico, fruto de tudo que teu pai representou, você como líder da reina, pensar desse jeito? Ô Lincoln, cada pessoa é fruto do seu próprio tempo. Mas, sinceramente, eu acho que meu pai era um cara que tinha uma visão de futuro muito grande. Por que teu pai não ordenou o Macedo? Por que teu pai não ordenou o Macedo? Mas tem isso, para quem não conhece, está assistindo mesmo, mas o missionário Cecílio, ele é tido hoje como o precursor do neopentecostalismo. Sim. Essa é a tua visão? Do teu pai? E aí a gente vai chegar no R.R. Soares sim. Macedo, que são talvez os maiores hoje que a gente fala de frutos, né? O neopentecostalismo, a gente pensa mundial, Valdomiro, pensa nesses três principalmente. Isso, tanto o Soares quanto o Macedo tiveram passagem no nosso ministério. Eles eram oriundos da Igreja de Nova Vida, do Roberto McAllister, e deixaram essa igreja porque queriam aprender a fazer um trabalho de cura, libertação, de que meu pai era precursor aqui no Brasil. Respondendo ao Lincoln, meu pai não quis ordenar o Macedo, porque houve um episódio. Meu pai começou uma igreja num cinema ali em Jacarepaguá e colocou o Soares, ordenou o Soares, pastor, e o colocou à frente. E o Macedo era quem ajudava o Soares, eles são cunhados, vocês devem saber disso. E o meu pai sempre fazia visitas relâmpagos nas igrejas para ver se estava tudo bem. E ele flagra o Macedo tendo dificuldade de exorcizar uma pessoa possessa. O que é uma ironia, né? Porque o ministério dele hoje é focado nisso. Exato. Meu pai chama o Soares no canto e diz: como é que você permite isso, o evangelho sendo envergonhado por um garoto que não tem experiência nenhuma? E por conta disso, meu pai se recusou a ordená-lo. Coube ao Soares ordenar o cunhado ao ministério, né? Mas
voltando à questão do meu pai, por que eu o considero um cara à frente do seu tempo? Por exemplo, nos anos 80, quando acontecia aquele conflito entre Irã e Iraque e tal, quando o Rio de Janeiro, o Brasil recebeu a visita do Papa, no dia em que o Papa visitou o Brasil, meu pai promoveu uma passeata pela paz mundial. Reuniu milhares de pessoas, caminhando por 7 quilômetros pela paz mundial. Quem no Brasil, eu digo no meio da igreja, estava preocupado com a paz mundial? A igreja sempre esteve muito preocupada com questões ligadas a ela. A igreja nunca se lixou muito para o que acontecesse fora dos seus muros. E o meu pai já tinha essa percepção. Ele achava que a igreja tinha que se envolver, sim, em questões sociais, em questões como esta, de guerras e de fome. Talvez ele não tivesse uma formação que lhe permitisse uma inserção maior, mas a visão e o tino ele tinha. Então isso eu herdei dele. Hoje eu procuro levar isso adiante, talvez um pouco mais polido. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais, de cursar uma faculdade. O fato de você ter vivido na América também fez com que você mudasse? Olha, quando eu fui para a América a primeira vez, eu já tinha mais ou menos essa cabeça. Sinceramente, eu sofri muita decepção na América. Os crentes lá são extremamente conservadores. Então, o que eu encontrei lá não me agradou, em termos teológicos. Estou sendo sincero. Hoje eu tenho uma séria resistência com qualquer teologia made in USA. Eu curto muito mais teólogos da Europa do que teólogos da América. Curto muito mais teólogos latino-americanos, inclusive católicos, do que propriamente teólogos evangélicos americanos. Bispo, seu pai, então, para você, é um referencial de relevância social? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E os ícones que a gente acabou de falar, R.R. Soares, Bispo Macedo? Olha, hoje o nosso ministério, a Reina, ela diverge quase que 100% da proposta do neopentecostalismo. Nós definitivamente não somos uma igreja neopentecostal. Nós estamos bem mais próximos de igrejas reformadas do que propriamente neopentecostais. Ainda conservamos alguns signos pentecostais, ainda cremos, por exemplo, na contemporaneidade dos dons espirituais. Todavia, não é a nossa ênfase. Ainda oramos pelos enfermos e temos visto Deus operar verdadeiros milagres, mas não é a nossa ênfase. O senhor pode explicar, para quem não sabe, vai ser bom isso, qual a diferença entre uma igreja pentecostal, as principais características de uma igreja pentecostal e de uma igreja reformada, que é a visão da sua igreja hoje? A igreja reformada, ela nasce com os reformadores, com Lutero, com Calvino e outros, e ela é um retorno à Bíblia, às doutrinas da graça, e doutrinas que eu abracei, através de uma experiência muito forte que eu tive, e espero ter a oportunidade aqui de relatá-la, até agora, se for possível. A igreja pentecostal clássica já tem aquela ênfase nos dons, né, nos carismas. A neopentecostal já tem sua ênfase nos milagres, nas curas e, mais tarde, na prosperidade, naquela coisa toda. Eu vinha disso, né? O nosso neopentecostalismo não era tão acentuado quanto a universal, graça, não tinha essa coisa de sacrifício, barganha, mas havia essa crença muito forte no dom de cura, milagres e prodígios, libertação, né? E essa coisa. Mas aí Deus me presenteia com uma filha especial, que segundo os médicos nunca andaria, nunca falaria. Isso virou meu mundo de perna para o ar. O que está acontecendo? Eu comecei a questionar. Eu orientava a minha esposa a sentar sempre no finalzinho da igreja e antes do último amém ela tinha que esconder a Rayane, porque eu não queria que ninguém ficasse fazendo pergunta idiota. Como é que você prega um Deus que cura e tem uma filha doente dentro de casa? Um dia, eu atendendo uma senhora no meu gabinete... Perguntaram muitas vezes isso? Perguntaram. As pessoas perguntam. Um dia, atendendo uma senhora no meu gabinete, orando por ela, manifestou um espírito maligno nela e, de olhos abertos, esse espírito me desafiou e disse: eu sou o responsável pela doença da tua filha, e fiz isso para limitar seu ministério, para desacreditar sua pregação. E eu levei isso muito a sério. Eu tinha terminado de ler um livro do Kenneth Hagin. Sinto até arrepio quando eu falo. Foi tudo pro lixo. Mas o que eu fiz? Peguei minha filha... O Kenneth Hagin foi tudo pro lixo? Foi tudo pro lixo. Ele, Telly Osborne, essa coisa toda.
Mas levei minha filha para os fundos da igreja. Vai pegar de novo. Vai pegar de novo o livro. Não, esse aí tá. Aí eu levo minha filha lá para os fundos da igreja e faço uma oração a Deus desaforada. Falei, Senhor, para mim chega, eu não aceito mais isso, o Senhor tem que curar minha filha. E a partir de hoje, nunca mais eu volto a esse assunto. Só vou te agradecer, porque eu tinha lido no livro do Kenneth Hagin que ele fez isso também com uma filha ou uma neta que tinha uma doença. Só vou te agradecer. Só que o tempo foi passando, eu agradecia, conforme havia prometido, mas minha filha continuava doente. Ela nem engatinhava, a gente a colocava sentada, o pescocinho dela caía. Até que um dia, vai fazer 20 anos, ano que vem, em outubro de 95, minha filha prestes a fazer 6 anos, eu tirei uma manhã para orar. Eu acordei com a minha esposa ouvindo a canção Consagração, da Aline Barros. E aquilo para mim foi um convite à oração. Me tranquei no quarto, pedi para não ser importunado e comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, eu te sirvo já há 8 anos como pastor, desde a minha mocidade, meu pai tem te servido, meu avô, pastor da Assembleia de Deus. Eu simplesmente não aceito mais essa situação, para mim chega. E eu tenho um vizinho aqui que serve aos espíritos, tenho uma neta da idade da minha filha que corre na rua para baixo para cima, e eu que te sirvo tenho uma filha doente. E as minhas obras? E tudo que eu fiz para ti até hoje? E as multidões que eu tive o prazer de batizar? E aí, como é que fica? Aí o Senhor falou comigo naquela manhã. As tuas obras não te constituem meu credor. Eu não te devo nada. E o que eu faço na vida do homem não é por seus méritos, é pela minha graça. Então eu conheci a graça, não foi através de Calvino, não foi através de Lutero. Mais tarde eu recorri a eles, aprendi muito com eles, com Jonathan Edwards, com Spurgeon, com os puritanos, John Owen, com essa turma toda, Richard Baxter, todos eles. Mas inicialmente foi uma epifania, eu diria. E ele disse mais, eu não curei a tua filha naquela oraçãozinha desaforada que você me fez. Mas a provisão pela sua filha e por toda a humanidade eu fiz na cruz. Ok, dias depois, era aniversário da minha filha, eu fiz um culto de ação de graças por ela e pela primeira vez eu a trouxe diante do povo e disse, irmãos, eu tenho uma filha doente, ela não anda, não fala, desenganada pelos médicos. Mas o Senhor me disse que o que Ele faz na vida do homem é pela graça e que a provisão foi feita na cruz, eu não questiono mais nada. Aí fizemos aquela oração, tal, isso numa quinta, se não me engano. No domingo, num culto normal, minha esposa sentadinha lá no final, como sempre fazia, preguei sobre a justificação pela fé. Eu nunca, em 8 anos de ministério, havia pregado sobre justificação pela fé. Na hora da oferta, assim, normal. A minha esposa tirou um dinheiro... Sobre justificação pela fé na hora da oferta? Não. Depois, é porque lá na nossa igreja a oferta é no finalzinho do culto. A minha esposa tirou um dinheiro para ofertar, a Rayane tira o dinheiro da mão dela, levanta e sai andando. Primeira vez que ela andou? Primeira vez. Ela nunca tinha nem engatinhado. Eu gelei, eu não sabia o que fazer. Ela entregou o dinheiro, em vez de colocar no gasofilaço, ela entregou na minha mão. Deu um sorriso, meia volta e voltou para o lugar. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. Outra coisa interessante, pouco tempo antes, uma dessas estrelas gospel americanas, que adora jogar o terno para derrubar todo mundo, que assopra, que tem faz... Nome esse? Tem nome? Tem, Benny Hinn. Um tupete. Veio ao Brasil. E eu coloquei minhas esperanças nele. Eu consegui um lugar especial, sentado de frente da cruzada. Ele passou por mim, pela minha filha, 500 vezes e nem olhou para nós. Mas foi bom que isso tivesse acontecido, porque a minha expectativa estava no homem. Então você diria que o ensinamento da igreja neopentecostal, de que se você é cristão, tem que curar e tudo, ele é perverso? É perverso, é nocivo e mais, a pessoa já sofre com o problema, agora passa a sofrer com a culpa. Isso agora, é triste. Agora, desculpe, Hermes, eu de novo vejo assim um antagonismo assim, cara, que eu queria que você falasse sobre isso. O berço dessas igrejas reformadas, hoje o evangelho, cara, não existe. Tipo, tu vê lá a Europa... E o que teu pai fez aqui, o neopentecostalismo, ele tem uma contribuição de crescimento do evangelho no Brasil. Como é que você vê isso? Rapaz, olha, é aquilo. Eu não vou tirar a sua razão, não. Eu creio.
É como Você discorda? Não, é como... Porque quando eu vejo esses reformadores falando, cara, eu olho para a Europa, tá tudo morto. Eu vou te dizer... Sabe, você vê os reformadores americanos tudo morto, com algumas exceções. Eu vou te dizer Aí os caras olham para os latinos e só batem, mas ao mesmo tempo o crescimento do evangelho que a gente vê aqui é fruto disso. Eu acredito que o pentecostalismo foi uma espécie de vacina ou de remédio que Deus aplicou na igreja no início do século XX contra o liberalismo. Mas como todo remédio tem seus efeitos colaterais. Assim é o neopentecostalismo. Tem a favor dele o fato de ter resgatado a crença no sobrenatural. Sim. Isso é maravilhoso. Acreditar que Deus intervém na história, que Deus é soberano, mas tem os seus efeitos colaterais. O homem começou a achar que isso se deve, de alguma maneira, à sua santidade, ao legalismo que ele adotou como estilo de vida. Eu lembro de Pedro e João subindo a escadaria do templo, quando encontraram aquele paralítico, e disseram, não tem ouro nem prata, o que tem te dou, levanta e anda. Pedro disse para ele, olhe para mim. O mesmo Pedro que disse, olhe para mim, quando a multidão se achegou, atraída pelo milagre, ele disse, por que olhais tanto para nós? Então o problema é esse, a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Avivamento não é fruto de marketing, avivamento não é fruto de nenhuma iniciativa humana, como queria o Charles Finney. Charles Finney chegou a criar uma tecnologia de avivamento, uma receita de bolo. Se você fizer isso, o avivamento vem. Não existe isso, o avivamento é a soberania de Deus, é Deus que faz. Eu creio num avivamento ocorrido durante o início do pentecostalismo e até do neopentecostalismo. Mas eu também vejo a interferência humana, o homem querendo meter o bedelho, querendo recriar aquilo artificialmente. Aí quando o homem tenta recriar artificialmente o que Deus fez, aí, bicho, dá no que a gente está vendo hoje, principalmente na mídia. Bispo, a gente tem falado desde o início o missionário Cecílio sendo um dos precursores do neopentecostalismo. Para quem não conhecia, eu não conhecia, fui ver vídeos e recorri a vídeos para poder entender e conhecer um pouco melhor. Vi semelhanças em algumas situações, enfim, praças, eu vou dizer agora assim, praças públicas, por exemplo. Eu achei uma das coisas interessantes, estava todo mundo de terno e gravata e estava todo de branco. E aí você vê, enfim, a Igreja Universal faz muito quando trabalha com cura, todo mundo de branco, que foi uma coisa que me chamou a atenção, talvez por uma semelhança. Mas, pelo que você vê, o que o neopentecostalismo de hoje tem de semelhante ao que você viu com seu pai? Não tem nada a ver. Olha, destoou muito, André. Por exemplo, hoje a gente vê invocação... Até nas coisas bobas, eu falei de roupa, de cor de roupa, que já, naquele tempo você vê todo mundo de terno e gravata, alguém todo, a não ser para o batismo, todo de branco fazendo um culto provavelmente, de cura, você se referiu a um vídeo, uma cruzada que ele fez na Praça 15, nos anos 80. Disseram que deu 50 mil pessoas, eu não duvido, tinha realmente muita gente. E na época não tinha televisão, não tinha nada, era só programa de rádio. Mas ali, por um acaso, alguém fez para ele uma roupa branca e ele vestiu. Mas não era o que ele fazia. Entendi. Geralmente ele estava como todo mundo. Mas hoje, no neopentecostalismo, além da barganha, que meu pai detestava, essa coisa de sacrifício, de querer comprar de Deus alguma coisa. Além disso, a invocação de demônios, que, a meu ver, é uma barbaridade, ficar gritando o nome de demônios ao microfone, invocando, e a Bíblia proíbe isso, não se pode invocar espíritos malignos. Então a coisa desandou, os caras bagunçaram o coreto mesmo. Bispo, muitas pessoas têm como referência R.R. Soares, Bispo Macedo. O que o senhor diria para essas pessoas, Valdomiro? Porque eu entendo que há, de uma certa forma, uma responsabilidade. Porque essas pessoas foram influenciadas pelo seu pai. O que você diria para essas pessoas que têm eles como referência? Então, deixa eu só aumentar também o escopo, porque a gente fala muito do neopentecostalismo, a gente pega essa tríade de R.R. Soares, Ed Macedo e Valdomiro, mas eu acho que também o pessoal que tem a tendência mais para o apostólico, a gente está falando de renascer, a gente está falando de sair a nossa terra, também são neopentecostais. Entendendo que o senhor vê dessa forma. Mas são mais para o viés apostólico, né? Como é que veja, consegue enxergar você lembra de quando Nabucodonosor teve aquele sonho, né? Do qual ele esqueceu. Aí Daniel veio, relembrou o sonho, deu a interpretação. E o que Nabucodonosor fez? Mandou fazer uma estátua e ordenou que todo mundo adorasse. Pergunto, Daniel tem culpa? Se Daniel não houvesse relembrado o sonho, ele
Nabucodonosor jamais teria mandado construir nada. Será que em algum momento Daniel se sentiu culpado? Eu até desconfio que sim, sabe por quê? Porque na convocação, você já prestou atenção que Daniel não estava? Mesaque, Sadraque e Abednego estavam e não se dobraram. Daniel, não sei o que ele arrumou, que ele não aparece. Eu acho que ele simplesmente não atendeu, não vou. Talvez por se sentir culpado. Puxa, quem mandou eu revelar o sonho que o cara teve? Olha o que o cara está fazendo com o que eu disse. Da mesma forma, eu não posso culpar meu pai e culpar outros, o Roberto McAllister, por exemplo, pelo Frankenstein em que se tornou o neopentecostalismo, porque é um Frankenstein, é um monstro feito de pedaços. Pedaços. Bispo, vamos para o rápido intervalo, depois a gente continua falando um pouco sobre isso, sobre as figuras que nós citamos. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí.